Morning, everyone. A paz do Senhor a We todos. just bless you in the name of Jesus. Nós vos saudamos e abençoamos em nome de Jesus. And this morning, we're just going to open up in prayer. Vamos então abrir em oração. Father, we just thank you for this time that we have with you. Senhor, nós te agradecemos por estes momentos que nós temos contigo. And what a wonderful morning it is. E quão maravilhosa manhã isto As we é, can share your word, onde nós podemos compartilhar a tua palavra as we can interact with others. e podemos interagir com outras And pessoas. Father, we know that you are here with us. E Senhor, nós sabemos que tu estás aqui Father, conosco. we just give this day unto you. Senhor, nós entregamos este dia a ti. And we give this message as well, Father, that it may reach the hearts. E que esta mensagem possa chegar profundamente em cada coração. In the mighty name of Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amen. Hoje vamos falar sobre desejando a glória de Deus. This morning we're going to speak on how you desire the glory of God. E a passagem que nós vamos meditar está em 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 2 a 14. And we're going to open up in 2 Chronicles chapter 5, verse 2 onwards. E há uma passagem, há um capítulo ainda com vários versículos. It's a chapter with various verses. Então eu não vou entrar em detalhe nisso agora, mas vocês depois podem ler em casa. I'm not going to go into detail, but please read it out. E vocês também podem ler em Êxodo 24, You can also read in Exodus 24, versículos 15 a 18. verse 15 to 18. Então, o que é que aconteceu em 2 Crônicas? So what happened in 2 Chronicles? O rei Salomão, ele construiu um templo King Solomon at the time, he built a temple para Deus, to God, onde Deus poderia ser adorado e onde Deus poderia então vir ter com o seu povo. where God would be worshipped and God would come to them. Amém. E então, o que é que aconteceu? Este templo, então, Salomão chamou e congregou todo o povo de Israel. So King Solomon consecrated the temple and he called all the people, E eles então estavam oferecendo sacrifícios. and they were giving sacrifices. E depois os levitas e os cantores começaram a louvar ao Senhor. And then the Levi, they started to worship God. E depois veio a presença do Senhor, a glória do Senhor como uma nuvem sobre a casa do Senhor. And the presence of God fell in that place like a cloud. Era a glória do Senhor que encheu aquele lugar. It was the glory of God that filled that place. E depois Salomão e o povo estavam cá fora da casa do Senhor, do templo. Then King Solomon and the people were outside the house of the Lord. E o rei Salomão fez uma oração em adoração ao Senhor. And King Solomon made a prayer in favor to God. E isso nós podemos ler no capítulo 7, uma oração muito poderosa. And it was a powerful prayer, and we can read this in verse 7. Chapter 7. Chapter 7. E depois, além disso, nós vemos que Salomão, na sua oração, And then we can see that in Solomon's prayer, ele estava adorando a Deus, glorificando a Deus e honrando a Deus. he was worshiping and glorifying the Lord. E depois dessa oração, And after the prayer, então a glória do Senhor mais uma vez encheu aquela casa. the word of God says, then once again the glory of God filled that house Através de uma nuvem. through a cloud. E o povo que estava lá fora, eles viram isto. And the people that were outside, they saw this. E então todos se curvaram And all the people bowed before the em Lord adoração do Senhor. in worship to God. E nós lemos também em Êxodo 24, And then we read in Exodus 24, quando Deus chamou a Moisés acima do monte when God called Moses to the top of the hill para lhe dar os 10 mandamentos. to give him the 10 commandments. E a palavra do Senhor diz que chegou Moisés, ele subiu o monte com anciões, And the word of God says that Moses went up with elders. mas chegou a um certo ponto onde Deus diz: Moisés, agora só tu sobes até o cimo. And then there was a certain point where God told Moses, only you now go through to the top.
Então a presença do Senhor e a glória do Senhor veio sobre aquela montanha. And the presence of God and the glory of God came on that hill. Outra vez de uma forma de uma nuvem. Once again as a form of a cloud. E em Êxodo 24 nós lemos que Moisés estava nessa nuvem. And in Exodus 24 we read that Moses was within the cloud Por 6 dias. for 6 days. E no 7º dia, And on the 7th, Deus o chamou para o meio da nuvem. God called him into the midst of the cloud. Aleluia. Hallelujah. Para a sua presença, para a sua glória. Into his presence, into his glory. Aleluia. Praise God. Então, que linda e extraordinária esta experiência não foi. So what a powerful and extraordinary experience this was. Para o povo de Israel ter uma visita assim da parte de Deus. For the people of Israel to receive a visit of the glory of God. Por eles vendo a glória de Deus descendo como uma nuvem sobre a casa do Senhor. As they saw the glory of God descending like a cloud over the house of the Lord. Muitos deveriam estar pasmados. Many of them might be Surprised. surprised. Outros talvez tinham um senso de extraordinário. Others perhaps had a sense of extraordinary. Outros imediatamente tiveram temor, obviamente. Others perhaps feared, obviously. Era a reação de ver uma coisa tão majestosa. It was the normal reaction of seeing something so magnificent. Mas uma coisa é certo, But one thing is very certain. que quando a glória de Deus se manifestou, When the glory of God manifested, que foi tão intensa which was so intense que ninguém se conseguia manter em that pé. no one could be on their feet. Deus uma vez disse a Moisés God once told Moses que a minha face ninguém pode ver, that my face no one can see porque ninguém sobrevivia. because no one would survive. Então Deus deu o privilégio de deixar ver Moisés as suas costas. So God gave Moses a privilege so he could see the back of God. E nós lemos estas experiências extraordinárias And we read about these extraordinary experiences na Bíblia, no Antigo e no Velho in the Testamento. Old and the New Testament. E muitas vezes talvez nós até pensamos, mas por que é que não vemos estas coisas hoje em dia? And perhaps we might think, why don't we see this kind of thing in our times? Nós não vemos isso porque nós somos muito privilegiados. We don't see that because we are so privileged. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. We have the Holy Spirit that abides in us Toda a noite, every night, todo dia, every morning, cada hora, every hour, cada segundo, every second, cada minuto. every minute. Deus nunca, o Espírito Santo nunca se aparta de nós. The Holy Spirit never departs from us. O nosso corpo é o templo do Espírito The word Santo. says that our body is the temple of the Holy Spirit. Se tivéssemos que perguntar a Moisés If we had to ask Moses, como é que foi aquela experiência do abrir do mar, how was that experience of opening the seas? quando ele viu aquele mar se abrindo, When he saw the seas being opening up. como é que foi essa experiência, Moisés? How was that experience, Moses? Podemos também perguntar a Davi We can also ask David, como foi a experiência how was the experience? quando tu lutaste e ganhaste contra o gigante Golias. When you fought against the gigantic Goliath. Talvez poderemos também pedir a Jesus como foi a sua experiência quando você ressuscitou da morte. Perhaps we could ask Jesus, how was your experience when you resurrected from the dead? E todos eles poderiam e certamente responderiam da mesma forma para nós. And all of them would respond in the same way to us. Mas como é que é But how is it que vocês tiveram a experiência do Espírito Santo convosco? But how was it that you experienced the experience of the Holy Spirit in you? Como foi a experiência de ter o Espírito Santo vivendo em How was você? that experience that the Holy Spirit lived inside of you? É por causa disso que eu digo que nós temos e somos It's privilegiados. because
I say that we are privileged to have the Holy Spirit. Porque antes de Jesus, Because before Christ, o Espírito Santo não tinha sido entregue. the Holy Spirit wasn't given. E agora nós temos o Espírito And now Santo. we have the Holy Spirit. Temos o próprio Deus vivendo conosco, We have God living within us. dentro de nós. In us. Hallelujah. Mas mesmo o mesmo poder And the same power que ressuscitou Jesus dos that mortos rose Jesus Christ from the vive dead em nós. lives in us. Que experiência extraordinária que nós temos ao nosso What alcance. extraordinary experience we have available to us. Todos os dias, a cada segundo do every dia single conosco. day. Hallelujah. Queres ver a glória de Deus? Do you want to see God's glory? Achas que estás perdendo Perhaps you're asking, am I losing out? em tendo experiências profundas com Deus? Losing out on these profound experiences with God? Porque Deus talvez não está depositando Because maybe God is not depositing ou talvez te entregando dons do Espírito Santo como a palavra ensina. or giving you gifts of the Holy Spirit as the word says. E você talvez está pensando, mas eu estou perdendo. And you ask or telling yourself, man, I'm losing out here. Mas mais uma vez quero te lembrar But once again, I want to remind you, que você é privilegiado. you are privileged. Porque você tem o Espírito Because Santo you vivendo have em the Holy você. Spirit living inside of you. Hallelujah. Se vamos recapitular os versículos que nós lemos, If we're going to recall what we have read, o povo estava congregado, the people were consecrated. They were Estavam together. juntos. They were together. fizeram um sacrifício a Deus They made a sacrifice to God. e depois estavam louvando a And then they Deus started worshiping God em uma só voz. in one accord, in one voice. E de repente a glória do Senhor se encheu como uma nuvem And then the glory of God filled like a cloud na casa do Senhor. in the house of the Lord. Os cantores não conseguiram manter-se em pé para ministrar. The worshippers couldn't stand up to minister. Depois o rei Salomão Then King Solomon levou o povo em oração, took the people into worship, em oração in prayer a Deus. to God. Após a oração, And after the prayer, o fogo de Deus consumiu o altar, the fire of God consumed the altar. onde ele aceitou o sacrifício que o povo lhes Where tinha entregado, God accepted the sacrifice that was given, e a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. and the glory of God filled the temple. E todos se encurvaram perante o Senhor. Everyone bowed before God. Então, eu quero passar aqui alguns pontos I just want to go through some points here que nós deveremos colocar em nossas vidas that we should bestow or put in our lives para nós podermos ver a glória do so we Senhor. can see God's glory. Em primeiro lugar, In first place, para a glória de Deus encher a casa, for the glory of God to fill your house, a casa deve estar em ordem. the house needs to be in order. A casa simbolicamente Symbolically, it symbolizes, the house symbolizes, que quer, em outras palavras, dizer as nossas vidas, it refers to our lives, o nosso corpo. our body. Porque, como eu já falei, que o nosso corpo é o templo do Espírito As Santo. I said previously, that our body is the temple of the Holy Spirit. Então é a casa do Senhor, quando it's Ele the- vive em nós. So when He lives in us, it's the house of God. Simbolicamente falando. Symbolizing, yeah. A glória do Senhor não pode encher num lugar The glory of God cannot fill a place onde Deus não é glorificado. where God is not glorified. Não se pode encher no lugar, It cannot be filled num lugar sujo in a dirty place, e outras coisas que estão sendo glorificadas and other things that are being glorified e não a Deus. instead of God. Então, como é que está a nossa So casa? how is your house? Como é que está o templo do Espírito How is the Santo? temple of the Holy Spirit? A glória do Senhor também não pode encher The glory of God can also not fill uma casa que tem uma língua de maldição. a house that has Curse. a curse, A tongue that curses. a tongue that curses, Onde há conflitos constantes. where there's constant conflicts, Onde há confusão. when there is confusion, Onde há amargura, bitterness. there you go. A falta de perdão.
a lack of forgiveness, inveja, jealousy, hábitos maliciosos, malicious habits, a falta de fé, a lack of faith, uma casa fria ou morna a house that is lukewarm. não dá para a glória do Senhor se encher. It can't be filled with the glory of God. Temos que ver como é que está a condição da nossa casa. We need to look at how is the condition of the house. Para a glória do Senhor encher a casa, For the glory of God to fill the house, temos que ver a condição da língua we need to look at the condition of our tongue e da boca. and of our mouth. Será que a língua e a boca estão adorando a Deus? Is the tongue and the mouth worshiping God? Será que a língua e a boca estão glorificando e honrando ao Senhor em oração? Is the tongue and mouth honoring and worshiping God Em oração in prayer e adoração. and adoration? Temos que entender We need to understand que há uma grande diferença there is a great difference quando nós estamos adorando ao Senhor when we worshiping God em oração in prayer e estamos orando and we are praying e pedindo a Deus bênção and we're asking God for the blessing para aquilo que nós necessitamos ou nos interessa. for that we require or interests us. Então há uma grande diferença entre essas duas orações. So there's a big difference between those two prayers. Porque quando oramos Because when we pray e nós estamos pedindo coisas a nosso favor, and we're asking things in our favor, isso não é uma adoração a Deus. that is not a adoration to God. Isso é uma petição a Deus. That is a petition to God. É uma oração e talvez uma intercessão It's a prayer or even an intercession para alguma necessidade. for a required necessity. É muito importante nós orarmos assim. It's very important to pray like Porque this. temos que orar pelos outros, uns pelos Because outros. we have to pray for one another. E temos que pedir a Deus que nos ajude e que supere as nossas And we have necessidades. to ask God that He supplies our needs. Mas não pode ser essa a nossa constante oração e adoração. But it shouldn't be a constant prayer. Temos que também adorar e glorificar e honrar a But Deus. we need to glorify and worship Him and honor Him. A oração do rei Salomão, The prayer of King Solomon no capítulo 6, in chapter 6, ele estava em adoração a Deus. he was in adoration to God. Vocês depois podem ir ler aquela oração profunda que ele Then you fez. can read that prayer that he prayed. Ele estava engrandecendo a Deus, He was thanking God, engrandecendo, lifting him up. lifting Him up. Ele estava falando das grandes coisas que Deus faz e que Deus é. He was just praying and saying how great and how wonderful He is. Então, irmãos, foi uma oração somente dedicada a Deus. So it was just a prayer dedicated to Him, to God. Uma oração profunda It was a profound prayer que estava honrando a which Deus. was honoring God. Isso é uma diferença And that is a difference. entre as orações que nós fazemos a And Deus. that's the difference between the prayers we do to God. Muitas vezes estamos em oração Many times we in prayer e nós temos o nosso tempo quieto com Deus, and we have our time quiet with the Lord e pensamos que estamos bem. and we kind of think we're okay. Mas se nós vamos analisar as nossas orações, But if we start to analyzing our prayers, que tipo de orações é que são? what type of prayer is it? Será que nós estamos louvando e adorando a Deus? Are we worshiping God Ou só estamos fazendo petições? or we are just doing petitions? Adorando a Deus Worshiping God traz a glória do Senhor para a brings sua God's casa. glory into a house. Hallelujah. Para a glória do Senhor encher a casa, For God to fill the house with His glory, temos que ver como é que está o tempo, we have to see how is the time, the time e a disponibilidade da casa. and the availability of the house. Antes que a glória do Senhor enchesse a casa de Deus, Before the glory of God filled the house, os músicos estavam louvando a the Deus. worshippers, the musicians, they were worshiping God. Eles não estavam ocupados com outras They coisas. weren't busy with other things. Deus tomou prioridade. God became first priority. Eles largaram tudo. They left everything. Deixaram as outras tarefas e afazeres. They left the other tasks.
e estavam adorando somente a And they Deus. were just worshiping God alone. O seu Hallelujah. foco e a sua concentração estava em adorar a Their Deus. focus and their concentration was on the Lord. Você não pode querer e desejar a glória de Deus You can't want the glory of God se você não está disposto a passar tempo if you don't choose or have time with the Lord para estar na presença do to Senhor. be in His presence. Moisés estava no monte Moses was in the mountain e ele estava dentro da nuvem, and he was inside the cloud, que significa que ele estava na presença do Senhor. which significates that he was in the presence of God. Mas só no sétimo dia And only in the seventh day, é que Deus o chamou para o meio da nuvem, which God called him into the midst, into the middle of the cloud, para a sua glória. into His glory. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. We worship the Se Lord. você Aleluia. está... Moisés... Vou repetir, vou falar antes assim. Se Moisés estivesse com pressa, I'm going to speak like this. If Moses was in a hurry, Deus não iria o chamar. God would not have called him. Moisés teve que ter paciência e perseverança Moses had to have patience and perseverance para esperar que o to Senhor o wait chamasse. that God called him. Se você tem pressa If you're in a hurry, ou só quer passar alguns minutos falando a Deus, or you just want a few quick minutes to speak to God, talvez enquanto você está guiando, perhaps while you're driving, talvez quando você está secando o cabelo, perhaps while you're blow drying your hair, ou talvez você está fazendo tarefas em casa. or while you're doing tasks at home. Isso não é você tirar tempo para estar com That Deus. is not time taken or taking time to be with the Lord. Vocês estão entendendo a diferença? I hope you're understanding the difference. Se você quer ver a glória de If you Deus, want to see the glory of God, essas tarefas, todas essas coisas têm que estar de lado. those tasks need to be secondary. Você tem que estar a sós, You need to be alone, sem pensando em outras coisas. without thought on anything else. Você tem que tirar aquele tempo You have to take that time para buscar a Deus. and to worship and search God. Porque quando buscamos a Because Deus, when we search God, Deus vem ao nosso encontro. God comes to us. E Hallelujah. quando estamos completamente focado nele, And when we are totally focused on Him, a glória do Senhor vem. the glory of God will appear. Vou repetir mais uma I'm vez. going to repeat one more time. Moisés esteve 6 dias Moses was 6 days naquela nuvem. in the cloud. E só no sétimo dia only in que the seventh Deus o chamou para o meio da God nuvem. called him into the midst, into the middle of the cloud. Hallelujah. Temos que dar prioridade a Deus. We need to give priority to Him. Muitas vezes Many a times, é a causa porque nós não recebemos it's the cause that we do not receive os dons da parte de Deus. the gifts apart from God. E isso também é a razão por causa da falta de fé. And that's also a reason because of lack of faith. Nós temos que entender, We need to understand as coisas de Deus são celestiais. the things of God are celestial. Temos que as desejar. We need to desire them. Não é coisas, eu quero agora. It's nothing, I just want Him now. Não é assim que It funciona. doesn't work like that. Quando estamos fazendo uma comida, When we are busy cooking, making a meal, ou talvez fazendo um bolo, or perhaps baking a cake, não é uma coisa rápida. it's not something quick. Para a coisa chegar perfeita no fim, For the meal to be perfect at the end, há um tempo de preparação. there is a time of preparation. E depois no fim temos o produto lindo. And then the result is something beautiful. Então se você quer ver a glória do Senhor, So if you want to see the glory of God, se você quer ver a glória do Senhor se manifestando em tua vida, if you want to see the glory of God being manifested in your life, se você quer ver os dons do Espírito Santo derramados sobre si, if you want to see the gifts of the Holy Spirit being poured on you, você tem que tirar tempo para louvar e adorar e estar na presença do you Senhor. need to take time to be in His presence. To Para a worship glória God. de Deus se encher no lugar, For the glory of God to fill the place, tem que haver um desejo, there has to be a desire. tem que haver uma sede e fome There has to be a hunger and a thirst que somente pode ser satisfeita por that Deus. can only be satisfied through God. A glória de Deus não se vai The encher glory of God will not fill. numa casa se não há interesse ou uma fome por Ele. In a house, if there's no interest, if there's no
a hunger for Him, Para a glória de Deus se encher, for the glory of God to fill, temos que ter o coração we humilde. need to have a humble heart. Temos que ter o coração encurvado perante We need Deus. to have a heart that is bowed before the Lord. A glória de Deus se enche The glory of God will fill somente num lugar in a place onde Deus é where Deus, God is God. onde Hallelujah. Ele é Where glorificado, He is glorified. onde Ele somente é adorado. Only He is adored. Nós não podemos adorar a dois We deuses. cannot worship two gods. Em outras In palavras, other words, Ele é que é o rei das nossas He is vidas the King of our e lives não nós. and not us. Ele é que tem que ter a coroa, It's Him that carries the crown, não nós. not us. Ele é que está sentado no trono. It is He that is seated on the throne. Irmãos, muitas vezes fazemos o erro Brothers, many times we err. que nós é que pusemos a nós como deuses sobre as nossas vidas. That we put ourselves as God in our lives. A glória de Deus não pode se encher nesta casa The glory of God cannot be filled in this house. quando nós somos reis das nossas When vidas, we are king of the castles, quando nós somos reis da nossa casa when we are kings of a house, e não o Deus and Altíssimo. not the Lord Almighty. Não é impossível a glória de Deus It se is- manifestar aqui. It's impossible for God's glory to manifest here. Não é impossível. It's not impossible. Não é impossível a presença do Senhor estar constante consigo. It's not impossible for the presence of the Lord to be constantly with you. O que determina a manifestação de Deus What determines the manifestation of God no nosso meio, in our midst, nas nossas in vidas, our lives, é a nossa atitude. it's our attitude. Se nós desejamos ver a glória de Deus, If we desire to see God's glory, Deus vai te revelar e demonstrar e trazer a sua glória sobre nós. God is going to reveal and He's going to bring His glory to us. Hallelujah. Mas temos que ter a nossa casa em ordem. But the house needs to be in order, Como eu falei nos pontos, as I spoke in those points that I mentioned que isto earlier. possa ser um desafio para cada um de nós. That this may be a encouragement to us, a A challenge. challenge. Deus quer manifestar. God wants to manifest. Ele quer ter um encontro profundo He consigo. wants to have a profound meeting with you. Ele quer que você veja a glória deles enchendo a tua He casa. wants to see that you see the glory of God being filled in your place, in your Na tua vida. in your life. Aleluia. Aleluia. Será que você está disponível? Are you ready for it? Aleluia. Que este desafio possa estar com você. That this challenge may be with you. Que você possa se lembrar que Moisés esperou That you may be reminded that Moses waited até que Deus o chamasse para o meio da nuvem. until to the point where God called him to the midst, to the middle of the cloud. Aleluia. Praise Que God. maravilhosa experiência ter What isso a com Deus. wonderful experience to have this with the God. Vamos desejar isso. Let's desire this. Não vamos pensar que Deus só operava isto no Antigo Testamento. Let's not just think that God did these things in the Old Testament. Quero te lembrar. I want to remind you, Você tem uma coisa maravilhosa contigo, you have a wonderful and marvelous thing with you, que é o Espírito Santo. which is the Holy Spirit. Deus vivendo em você. God living in you. Algo que eles não tinham no Antigo Testamento. Something that they did not have in the Old Então Testament. você, So you, sinceramente falando, sincerely speaking, deveriam ter mais profundas experiências com Deus porque você tem o Espírito Santo. you should have profound experiences. Because why? Because you have the Holy Spirit. Não há razão por você não ver a glória de Deus, por você não estar na presença de Deus. There's no reason that you should not feel God's presence, to be in God's presence. Não há razão para você não receber os dons do Espírito Santo. There's no reasons that you should not receive the gifts of the Holy Porque você Spirit. tem o Espírito Santo vivendo em você. Because you have the Holy Spirit Que living coisa within you. magnífica! What wonderful thing it is. Que coisa gloriosa! What glorious it is. Aleluia! Praise God. Não se Hallelujah. esqueça do privilégio que você Do tem. not forget the privilege that you Aleluia. have. O segredo é The secret is você tomar tempo para buscar a Deus. you need to take time to seek God, Aleluia! Aleluia. Buscar a sua presença. seek His presence. Estar na sua presença
being in His presence. Louvado seja o Senhor. Praise the Lord. Que Deus vos ricamente The Lord abençoe bless you richly, e que vocês possam tomar este desafio and that you may take this challenge para obter uma nova experiência to com Deus. obtain a new experience with the Lord, Que vocês sejam abençoados. that you may be richly blessed. Que vocês possam ter uma semana ricamente Have abençoada. a wonderful week. E que a face do Senhor esteja brilhando sobre And that vocês. the face of the Lord may be bright in you. E que o favor do Senhor esteja com And the vocês. favor of the Lord be upon you. In Jesus' name. Até a próxima. Till next time. Amen.